paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou gravar um vídeo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero dizer que às vezes eu demoro para gravar, para postar, porque eu preciso buscar em Deus aquilo que Ele quer que eu fale aqui. Eu não posso simplesmente vir aqui e falar o que eu acho que eu tenho que falar o que eu quero falar. Eu preciso ser intencional naquilo que eu vou falar aqui, porque eu preciso levar esperança, eu preciso levar alegria, eu preciso levar algum tipo de renovo da parte de Deus para sua vida. Amém? Hoje eu quero falar aqui sobre o meu testemunho, síndrome do pânico e fobia social. Não sei quem esse vídeo vai alcançar, mas eu espero que seja bênção na sua vida e que renove as suas forças em Deus. Amém? Bom, o meu testemunho nessa área sobre síndrome do pânico e sobre a fobia social, ela aconteceu desde quando eu era muito novinha, desde que eu tava meio que na barriga da minha mãe. Eu venho de uma lista assim de rejeição familiar, né? E por parte de algumas pessoas da minha família. E aquilo dali, ao longo prazo, me trouxe muitos traumas, né? Eu sofri rejeição pelo meu pai, sofri rejeição pela um pouco da família, assim, acho que é da parte da minha mãe. Depois eu sofri rejeição pela minha mãe. E eram coisas que me machucavam muito. Passei até pela parte, assim, de quase ser morta, sabe? Pelas pessoas que carregavam o mesmo sangue que eu. E aquilo, ao longo prazo, me fez distorcer a visão que eu tinha de mim mesma. Eu achava que eu era uma pessoa problemática, eu achava que eu tinha algum tipo de problema, então eu não me permitia fazer amizades com outras pessoas, me aprofundar em fazer amizades com outras pessoas. Eu sou até hoje, uma pessoa extremamente seletiva. E tudo porque na minha cabeça, eu achava que as pessoas se aproximariam de mim simplesmente para me machucar, para me ferir. E então eu comecei a viver isolada, sabe? Meio que isolada ao longo prazo, assim, da minha vida. Claro que eu ia pra escola, era criança normal. Eu ia pra escola, claro que eu tinha alguns colegas e tal, mas eu sempre vivia ali no limite, sabe? Tendo limitações, porque na minha cabeça as pessoas iriam me fazer mal. Eu pensava, se as pessoas que têm o mesmo sangue que eu me maltratavam, queriam me matar, imagina uma pessoa que eu não conheço, o que elas podem querer fazer comigo? Então, eu crescia sempre com esse tipo de pensamento. E quando foi assim com os meus... Acho que eu tinha 16 anos, eu marquei de me encontrar com a minha irmã e a gente tinha algumas coisas para resolver. E aí eu percebi que eu não estava bem, que me surgiu um medo assim muito grande, sabe, de sair. E na hora eu chamei a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho que ir lá no centro da cidade, só que eu não quero ir sozinha, vai comigo, porque eu tô com uma sensação ruim. E aí a minha mãe, ela foi comigo, e mesmo acompanhada com minha mãe, dentro do ônibus eu passei mal, sabe, parecia que tava faltando ar, parecia que eu ia morrer ali, parecia que eu tava sendo comprimida dentro daquele lugar. E eu começava a falar, mãe, eu não tô bem, preciso sair daqui. Eu começava a ficar agoniada. E aí a minha mãe, ela começou a falar comigo, não, tá tudo bem, não tem por que você tá assim e tal. Ela foi me acalmando até que a gente chegasse lá no lugar onde eu tinha que chegar. E assim, eu desmaiava muito. Quem estudou comigo vai lembrar, eu desmaiava muito na escola. E era por conta de medo, porque eu tinha medo de socializar. Realmente, estar no meio de pessoas era algo assim que me causava muito medo. E então eu desmaiava, eu tremia, minha mão suava. E quando eu tava nesses picos assim mais altos de medo, era que eu desmaiava mesmo. Acontecia de tudo. Então várias vezes eu já fui parar no pronto-socorro, de estar na escola, de estar em algum lugar e parar no pronto-socorro, porque eu havia desmaiado. E era medo, chegava lá, não tinha, fazia os exames, não tinha nada, sabe? Era simplesmente o medo. E então eu cresci assim, e até pegando ônibus, metrô e tudo mais, aonde eu tinha que ir, aonde eu ia, eu tinha que carregar minha mãe, eu tinha que carregar minha irmã, eu tinha que carregar algum tipo de muleta comigo, porque eu realmente não conseguia ir sozinha, não conseguia fazer o que eu tinha que fazer sozinha, por conta do medo.
Então, eu cresci com muitas limitações, assim, sabe? Eu passei a não sair tanto, eu passei a ficar mais trancada dentro de casa por conta desse meu medo. Então, eu via outros jovens saindo, eu via outros jovens vivendo, eu via os outros jovens fazendo as coisas que eles tinham que fazer, coisas simples, sabe? E eu ficava, meu Deus, por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo realizar? Por que eu sinto isso, sabe? Que tipo de problema que eu tenho? Eu começava a ficar me questionando qual é o tipo de problema que eu tenho. Todas as pessoas que chegam até mim, chegam para querer me machucar de alguma forma, chegam para querer, de alguma forma, me machucar. Não sei qual é o problema que eu tenho. E eu vivi por muito tempo na minha vida, por muitos anos da minha vida, assim, escondida, assim, de não sair mesmo, sabe? De se sair era sempre acompanhada. Ninguém nunca me via sair sozinha. E então, depois que eu retornei para os caminhos do Senhor, isso estava meio que adormecido na minha vida, né? Claro, eu não sabia muito bem lidar com isso. Para mim já era algo normal, sabe? Eu já estava acostumada a viver nisso. E então eu não percebia que era um problema. Eu achava que o problema era eu que tinha algum tipo de problema. E então, depois que eu retornei para os caminhos do Senhor, o Senhor, ele começou a tratar as feridas em mim, ele começou a expor as minhas feridas, sabe? Tanto que ano passado, no ano de 2020, foi o ano assim mais difícil da minha vida, porque todas as feridas que eu carregava veio assim, de uma vez por todas, veio à tona. E eu comecei realmente a querer tratar aquilo, porque já tinha se tornado um fardo muito grande, e eu precisava saber quem eu era. Eu tinha já perdido a minha identidade, eu não sabia quem eu era, eu já tinha perdido o prazer, sabe, nas coisas da vida. Eu falava, caramba, por que eu vejo as pessoas indo, realizando e progredindo, por que eu não consigo sair daqui, por que eu tenho medo de sair daqui, por que eu tenho medo de me relacionar com as pessoas. Então, o Senhor, ele começou a trabalhar em mim. Claro que eu também tive que passar por um processo de terapia, mas o Senhor também começou a trabalhar no meu coração e enviar pessoas para me ajudar, sabe? Então, muitas pessoas me ajudaram nesse processo. Eu acho que elas nem sabem que me ajudaram nesse processo da fobia social, mas elas me ajudaram muito. E eu vi através da vida dessas pessoas o amor de Deus, sabe? Quantas vezes eu tava aqui e eu falava, ai meu Deus, eu preciso me esconder, eu preciso, sabe, ficar quieta na minha. E as pessoas diziam, não, olha, hoje tem culto ali, vamos lá comigo, vamos lá que Deus tem uma palavra. E eu falava, não vou, porque eu tava acuada, sabe, eu vivia igual um cachorrinho assim, acuado. E a pessoa falava, não, eu tô de carro, vou passar em 2 minutos, tô aí, pego você e a gente vai. Chegava lá, Deus, a palavra era abençoada, Deus falava muito comigo. E a cada culto que eu ia, a cada encontro que eu tinha com essas pessoas, através de um olhar, através de um abraço, através de uma palavra, Deus derramava um pouco de cura sobre mim, sabe? Então Deus começou a me colocar em situações onde eu não podia fugir, onde Ele me tirava da minha zona de conforto para que eu pudesse me superar, para que eu pudesse superar esse medo, entendeu? E Deus começou a me mostrar que eu não tinha problema nenhum, que eu não tinha doença nenhuma, que o erro não estava em mim. E Ele começou a me mostrar Ele começou a me mostrar, sabe, para que eu parasse de viver naquela vida de rejeição. Mirella, o seu lugar não é aí, o seu lugar não é a rejeição. Para de ficar indo para aí toda vez que alguém tenta se aproximar de você. O seu lugar é em mim. Então ele começou a mostrar isso em mim. Ele começou a trabalhar isso em mim. Ele começou a me colocar em situações onde eu tinha pavor, medo mesmo. Então eu comecei a pegar ônibus sozinha, pegar metrô sozinha. Eu comecei a receber oportunidades na igreja e eu tinha pavor de microfone e eu comecei a enfrentar esse medo. Eu falava, não, eu tenho que ir porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber até onde eu posso ir. Então eu ia, pegava o microfone e tremendo de medo, assim, tremendo de medo de estar no meio das pessoas. Quantas vezes eu fui pro culto e dentro da igreja a minha vontade era de sair correndo, sabe? Eu acabava o culto no começo, quando acabava o culto no começo, quando eu comecei a frequentar, e eu saía meio que a milhão, sabe? Eu já ficava ali perto da porta, sentava na última cadeira para que eu pudesse sair a milhão ali. E as pessoas tiveram muita paciência comigo e através da vida delas, Deus foi tratando, sabe, essas feridas dentro de mim. E hoje eu me vejo saindo sozinha,
eu até me emociono porque era realmente algo muito complicado pra mim. Sair e pagar uma conta. Quantas vezes eu fui pagar uma conta morrendo de medo? Eu fui resolver alguma coisa que eu tinha que resolver lá em São Paulo, morrendo de medo. E sozinha, e eu passava mal dentro do metrô, dentro do trem, eu ficava, meu Deus, eu tô passando mal, minha mão tá suando, eu vou desmaiar, porque a gente começa a ver, sabe, as coisas assim, começa a ficar meio tonta, assim, e falava, meu Deus, eu vou desmaiar, meu Deus, eu vou morrer, e aquela palpitação, e eu sozinha dentro daquele lugar, e eu começava a orar, falava, Deus, vai comigo, Espírito Santo me acompanha, Espírito Santo me ajuda a vencer isso, e eu recitava muito aquela frase, aquele versículo que tá lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, onde Davi disse para Golias, lá no finalzinho, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu passei a enfrentar os meus medos em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu comecei a participar de evangelismos e de me envolver mais nas coisas da igreja, nas coisas de Deus, e eu comecei a perceber que o meu maior medo era algo que eu mais amo. Eu amo, sabe? Quando a gente faz evangelismo, é algo que eu amo, e é tanto que eu ficava perguntando pra Deus, eu falava, meu Deus, eu tô aqui nesse evangelismo no meio dessas pessoas, e o alvo do evangelismo é almas, é pessoas, é conversar com pessoas, e eu tô aqui enfrentando o meu maior medo, e o meu maior medo eu descobri que é o meu maior amor. Eu amo, sabe, orar pelas pessoas. Eu amo hoje aconselhar elas, eu amo ajudar de alguma forma, abraçar. Gente, quem me conhece sabe, toda hora que eu posso, eu dou um abraço. Eu amo abraçar as pessoas. E Deus, ele foi tratando isso em mim, e ele me fez perceber que não, eu não preciso ter medo de ninguém, porque ele está comigo. E ele me fez perceber que eu posso ir contra os meus medos em nome do Senhor dos Exércitos. Então, eu quero dizer pra você que enfrenta esse mesmo problema, que enfrenta a síndrome do pânico, que enfrenta a fobia social. Você pode vencer isso em nome do Senhor dos Exércitos. Com Deus, você pode tudo. Não se limite, não limite o poder do seu Deus. Quando surgir dificuldades, quando você vê que Deus está querendo te colocar em situações ali de frente para os seus medos, não fuja deles, mas enfrente os seus gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, porque com Deus você pode todas as coisas. Quando Deus, a gente não conhece Deus, o poder de Deus só na nossa bondade, não. A gente conhece mais ainda nos nossos momentos de dificuldade, porque Ele quer mostrar que não depende de nós, mas que nós dependemos dEle, que nós dependemos da força que Ele nos dá. Então não tenha medo de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus gigantes. Se você tem, assim como eu, você já teve muito medo de sair, de estar no meio de pessoas, saiba que Deus, ele vai colocar no seu coração o amor para estar com essas pessoas, para levar a elas a esperança, a palavra, para levar a elas aquilo que ele colocar no seu coração. O seu maior medo vai se tornar a sua maior paixão. E eu vejo Deus fazendo isso na minha vida, sabe? Então eu quero dizer pra você aqui, ó, não tenha medo. Você vai sair disso, não se aprisione. Você não foi feito pra ficar acuado como um cachorrinho, sabe? Você não foi feito pra viver na terra da rejeição. Mas você foi feito para viver as promessas de Deus. Não dê importância para que as vozes, os sentimentos dizem para você. Mas você é amado, sim. Não importa o que te aconteceu, não importa o que te fizeram, não importa como te feriram. Deus, ele tem a cura. Deus, ele pode trazer de volta aquilo que você jamais teve ou aquilo que roubaram de você. Se é a falta de um pai, Deus, ele é pai. Deus, ele supre as suas necessidades. Se é a falta de amigos, Deus, ele envia os melhores amigos para curar as suas feridas e para te aproximar dele. Então, eu queria aqui orar por você. Amém? Eu não sei o estado que você se encontra, mas que o Espírito Santo possa ir ao seu encontro. E que o Espírito Santo possa te tirar dessas prisões. Que o Espírito Santo possa te dar a força necessária para vencer esses gigantes nele. O medo vai vir, mas é nele que você vai vencer. É no nome do Senhor dos Exércitos que você irá vencer.
Amém? Espírito Santo, eu quero apresentar Jesus diante de ti, a vida de quem esse vídeo alcançar. Eu não sei se ela se encontra nesse estado que eu já me encontrei, mas que o Senhor possa enviar a ela, Espírito Santo, a calma, a força necessária para enfrentar esses gigantes, e que ela possa derrubar esses gigantes pelo poder do teu nome, e que ela possa viver, meu Pai, as tuas promessas, que ela possa encontrar em ti aquilo que ela precisa, que ela possa encontrar em ti, Espírito Santo, aquilo que falta nela, que falta no coração dela. E que ela possa resplandecer a tua luz aonde quer que ela vá, e que ela possa contar o testemunho dela, da onde o Senhor tirou ela, aquilo que o Senhor fez por ela, e que ela possa ser bênção nas tuas mãos, e que todo espírito opressor, que todo medo, que toda rejeição possa cair por terra, e que ela possa ser tomada pelo teu amor, assim como um dia o Senhor me encontrou, assim como um dia o Senhor tratou as minhas feridas nesse sentido, que o Senhor possa tratar as dela também.